Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco. Hoje são 23 de abril de 2021. Hoje é sexta-feira e hoje nós vamos falar sobre valorizar o que nós temos. Nós somos importantes para Deus, nós temos valor para Deus. E Deus é muito importante para nós. Deus nos ama tanto que foi capaz de dar seu único filho por amor a nós, para pagar os nossos pecados, para nos perdoar e para nos garantir a salvação. Todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Que coisa importante, né, na nossa vida, ter Jesus. Jesus é muito importante para nós. E Deus sabe que nós somos importantes para Ele. Deus sabe o valor que nós temos para Ele. Precisamos valorizar também o que nós temos. Jesus Cristo. E falando sobre valorizar, eu me lembrei lá do livro de Lucas, capítulo 15, que fala sobre 3 parábolas. Parábolas relativamente parecidas, porque todas as 3 falam sobre percas. A primeira parábola é da ovelha perdida. Um homem tem 100 ovelhas e ele percebe que uma saiu do pasto. E esse pastor deixou as 99 ali no aprisco, ali no pasto, e foi procurar aquela ovelha perdida, porque ele sabia a importância daquela ovelha ali no rebanho. Então aquele pastor valorizou aquela ovelha perdida. Ele foi procurar. E quando ele encontrou, ele colocou no ombro, levou para casa e se alegrou, porque ele encontrou aquela ovelha que estava fora do rebanho. Outra parábola no livro de Lucas é sobre a parábola da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas. 10 dracmas, é como se fosse uma moeda que era colocada ali num colar. Quando aquela mulher se casava, o pai dela dava para ela. E aquelas 10 dracmas tinha um valor sentimental, familiar. Não era nem tanto o valor material, o valor aquisitivo, mas não, era um valor sentimental e familiar. Tinha um significado, tinha um valor, aquelas 10 dracmas. E disse que aquela mulher perdeu uma, ficou só com 9. Mas ela foi procurar essa dracma que se perdeu dentro de casa. Dentro de casa. A Bíblia diz que ela tirou os móveis e foi varrer a casa com diligência. Ou seja, ela teve mau cuidado, procurou com muita diligência, com cuidado, e ela encontrou aquela dracma. E ela chamou as vizinhas e pediu para as vizinhas se alegrar com ela, porque ela tinha encontrado aquela dracma que havia perdida. Ela valorizou aquela dracma. Ela tinha 9, mas aquela outra que se perdeu fazia parte das 10 que ela tinha ganho. Então ela valorizou aquela dracma perdida quando ela encontrou. Às vezes nós perdemos e não tem mais como encontrar. Existem percas que são irreparáveis. Quando se perde um ente querido, né? Fica aquele vazio, a saudade. Mas nós sabemos o valor sentimental que fica dentro de nós. Perdemos, né? E outra parábola que fala no livro de Lucas, capítulo 15, agora é a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos e um resolveu pedir ao pai a parte da sua herança. O pai não questionou, deu a parte da herança daquele filho mais novo. E ele pegou aquele dinheiro e saiu gastando. Saiu gastando. E quando ele já tinha gasto todo o dinheiro, ele agora foi trabalhar. Ele foi trabalhar. E certo dia ele sentiu fome. E aí cai a ficha dele. E ele pensa o seguinte:
Os empregados do meu pai têm o que comer e eu aqui passando fome, necessidade. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão. Eu vou dizer: pai, me perdoa, eu pequei contra ti e contra o céu. Me aceite como um empregado seu. E ele fez isso porque ele estava num lugar longe dos pais, da casa do pai dele. E ele sabia que ele estava num lugar que não era para estar. Ele saiu de um lugar de onde não deveria ter saído, da casa do pai dele. E quando ele volta, o pai faz uma festa, manda matar um bezerro, né, um garrote, né? E faz uma festa, manda colocar anel no dedo dele, sandálias nos pés. Então o pai se alegrou porque o filho voltou para casa. O pastor se alegrou porque encontrou a ovelha perdida. Aquela mulher se alegrou porque encontrou a dracma perdida. Então, a gente vai ver 3 parábolas que falam sobre percas. Uma foi a ovelha que saiu do pasto. A outra foi a perca dentro de casa. Às vezes dentro de casa é perdido alguns valores. Não digo o valor material, mas o valor sentimental daquela dracma. E tem aquela pessoa que diz: eu vou sair de casa. Sai, mas se arrepende e volta. Que nós possamos valorizar o que nós temos. Você tem um valor, eu tenho um valor, nós temos um valor para Deus. Nós somos tão importantes e valorosos para Deus que Deus foi capaz de dar seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, para pagar os nossos pecados. Você é importante para Deus, eu sou importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Deus nos valoriza, Deus nos ama, Deus nos aceita como nós somos. Que coisa maravilhosa, né? Que nós possamos valorizar o que nós temos. E se a gente perder algo valoroso, que seja um valor sentimental, que seja algo que realmente vai nos fazer falta, que nós possamos ir atrás. Como aquele pastor foi atrás da sua ovelha, como aquela mulher foi atrás da sua dracma. Agora o filho, ele voltou para casa, porque ele se arrependeu e ele sabia que não era para ter saído de casa. Que nós possamos perceber o valor que nós temos para Deus e o quanto Deus é importante na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Até amanhã, se Deus quiser e Ele nos permitir, estaremos aqui com uma nova mensagem. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.